Em Colossenses 3,13 está escrito: assim como o Senhor lhes perdoou, perdoem também. Essas palavras parecem simples, mas tocam uma das áreas mais difíceis do coração humano. Porque perdoar não é apenas esquecer algo ruim que aconteceu. Muitas vezes envolve lidar com dores profundas, feridas emocionais, rejeições, traições e marcas que ainda continuam vivas dentro da alma. Senhor, eu reconheço que existem dores que ainda pesam dentro de mim. Existem lembranças difíceis, palavras que me machucaram e situações que deixaram marcas profundas no meu coração. Em alguns momentos, sinto dificuldade de liberar perdão porque a ferida ainda dói. Hoje eu te peço: cura meu interior. Remove o peso da mágoa, do ressentimento e da prisão emocional causada pela dor. Ensina-me a perdoar não pela força humana, mas através da tua presença trabalhando dentro de mim. Amém. O perdão é uma das maiores batalhas emocionais e espirituais da vida humana. Porque quando alguém nos machuca profundamente, o coração cria mecanismos de defesa. A dor gera distância, a mágoa cria barreiras, e aos poucos o interior vai ficando pesado. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto ainda carrega feridas antigas que nunca foram totalmente tratadas. Feridas causadas por palavras, por abandono, por rejeição, por traição, por decepções. E muitas vezes a pessoa segue vivendo externamente, mas emocionalmente continua presa ao que aconteceu. Outro ponto importante é que muita gente acredita que perdoar significa fingir que a dor nunca existiu. Mas perdão não é negar sofrimento. Perdão é decidir não continuar alimentando prisão emocional dentro do próprio coração. Porque ressentimento prolongado destrói primeiro quem carrega. A mágoa consome paz, rouba leveza, enfraquece emoções e aos poucos transforma o interior em um lugar cansado. Em Hebreus 12:15 existe um alerta sobre raiz de amargura. Isso mostra que dores não tratadas crescem silenciosamente dentro do coração. E quando não são confrontadas, começam a afetar pensamentos, relacionamentos e até a espiritualidade. Outro aspecto importante é que algumas pessoas se acostumaram tanto com a dor que já nem percebem o peso emocional que estão carregando. Continuam revivendo mentalmente aquilo que aconteceu. Continuam alimentando lembranças dolorosas. Continuam presas ao passado. E assim, o coração nunca consegue descansar completamente. Existe gente que foi ferida há anos, mas emocionalmente ainda vive dentro daquele momento. Outro ponto relevante é que o perdão não depende necessariamente da outra pessoa reconhecer o erro. Muitas pessoas permanecem aprisionadas, esperando o pedido de desculpas que talvez nunca aconteça. Esperando reconhecimento, esperando arrependimento, esperando justiça emocional. Enquanto isso, o coração continua preso. O perdão também é libertação para quem decide não continuar vivendo acorrentado à dor. Em Mateus 11:28, Jesus declara: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso inclui pesos emocionais invisíveis. Outro aspecto importante é que algumas dores criaram endurecimento emocional. Pessoas que sofreram profundamente muitas vezes desenvolvem dificuldade de confiar novamente. O medo de ser ferido outra vez começa a dominar relacionamentos. O coração se fecha, as emoções se protegem. E aos poucos a pessoa passa apenas a sobreviver emocionalmente. Mas Deus não deseja que seus filhos vivam aprisionados ao medo e à amargura. Outro ponto relevante é que o perdão não significa permitir abusos contínuos ou permanecer em ambientes destrutivos. Existe diferença entre liberar perdão e continuar aceitando aquilo que machuca. Perdoar não elimina a necessidade de limites saudáveis. Jesus ensinou amor, mas também discernimento. Outro aspecto importante é que muitas pessoas tentam esconder feridas emocionais atrás de aparência de força. Sorriem externamente, continuam funcionando, seguem a rotina. Mas internamente existe dor não resolvida. E quanto mais o coração tenta ignorar certas feridas, mais elas continuam influenciando emoções silenciosamente. Em Salmos 147:3 está escrito: Ele cura os de coração quebrantado. Isso revela cuidado de Deus com dores emocionais profundas. Nada daquilo que machucou você passa despercebido diante dele. Outro ponto relevante é que o ressentimento prolongado produz cansaço emocional constante. Porque carregar mágoa exige energia emocional contínua. A pessoa revive mentalmente situações antigas, reabre feridas repetidamente, e o interior nunca encontra descanso verdadeiro. Existe gente emocionalmente exausta não apenas pelos problemas atuais, mas pelo peso acumulado de dores antigas.
Outro aspecto importante é que algumas pessoas também precisam aprender a receber o perdão de Deus. Existem pessoas aprisionadas à culpa pelo próprio passado, erros antigos, decisões erradas, fracassos, pecados, e mesmo depois de anos ainda vivem se condenando internamente. Mas a graça de Deus também alcança pessoas quebradas. Em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso revela restauração. Deus não trabalha apenas com condenação, Ele trabalha com transformação. Outro ponto relevante é que o inimigo tenta manter pessoas presas à dor, porque um coração aprisionado pela mágoa perde leveza espiritual, perde paz, perde clareza, perde alegria, e aos poucos vai ficando endurecido emocionalmente. Por isso, o perdão é tão importante, não porque a dor foi pequena, mas porque Deus não deseja que ela continue controlando sua vida. Outro aspecto importante é que o processo de perdão muitas vezes é gradual. Algumas feridas profundas não desaparecem emocionalmente de um dia para o outro. Existe cura acontecendo aos poucos. Existe reconstrução acontecendo aos poucos. E Deus trabalha também através desse processo. O importante é não continuar alimentando a prisão emocional. Em Efésios 4:31-32 está escrito: livrem-se de toda a amargura. Isso revela um chamado para a libertação interior. Outro ponto relevante é que muitas pessoas não percebem como a falta de perdão afeta até a própria saúde emocional. A ansiedade aumenta, a mente fica sobrecarregada, a paz desaparece. Porque o coração foi criado para viver leve, não aprisionado ao peso contínuo da mágoa. Outro aspecto importante é que Deus entende completamente sua dor. Ele não ignora aquilo que aconteceu. Não minimiza suas lágrimas. Não despreza seu sofrimento. Jesus também foi rejeitado, traído e ferido emocionalmente. Por isso, ele compreende profundamente o coração humano. Em Isaías 53:3 está escrito que Jesus foi homem de dores. Isso revela a identificação com o sofrimento humano. Outro ponto relevante é que perdoar não significa que você esquecerá automaticamente tudo aquilo que aconteceu, mas significa que a dor não continuará governando suas emoções da mesma forma. A ferida deixa de controlar o coração. E aos poucos, a paz começa a voltar. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto luta silenciosamente contra lembranças dolorosas, mágoas antigas e feridas que ainda não cicatrizaram completamente. E Deus está vendo exatamente essa dor. Ele vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar totalmente. Outro aspecto importante é que algumas pessoas precisam perdoar até a si mesmas, porque vivem carregando culpa excessiva por erros antigos. Mas permanecer eternamente preso à condenação não produz transformação. Deus deseja restaurar você, não destruir você. Em Romanos 8:1 está escrito: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso revela nova oportunidade. Outro ponto relevante é que o perdão abre espaço para a cura emocional. Enquanto o coração permanece totalmente dominado pela mágoa, dificilmente consegue experimentar paz profunda. Mas quando o interior começa a entregar dores diante de Deus, algo começa a mudar. A leveza volta aos poucos. A esperança volta aos poucos. A liberdade emocional começa a surgir novamente. Se essa palavra está falando com você agora, se existem dores antigas, feridas emocionais ou mágoas cansando seu coração, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa experimentar cura e libertação emocional. Tem muita gente vivendo presa silenciosamente ao peso da dor. Voltando à reflexão. Talvez você tenha carregado feridas por muito tempo. Talvez existam lembranças que ainda machucam profundamente. Mas Deus continua sendo especialista em restaurar corações quebrados. Outro aspecto importante é que você não precisa continuar vivendo aprisionado ao passado. Existe cura. Existe reconstrução. Existe paz além da dor. Em João 8:36 está escrito: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Isso inclui liberdade emocional. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas emocionalmente cansadas precisando descobrir que ainda existe cura disponível em Deus. Voltando à reflexão, talvez o processo de cura não aconteça instantaneamente, mas Deus continua trabalhando no seu interior. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma restauração de cada vez. Comenta: Deus está curando meu coração. Se você decide entregar suas dores diante dele hoje,
Esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está emocionalmente ferido neste momento. Existe liberdade além da mágoa. Existe vida além das feridas. Existe paz além do ressentimento. E Deus continua restaurando aqueles que colocam o coração diante dele. Senhor, cura minhas feridas emocionais e ensina-me a perdoar. Remove de mim toda a amargura, ressentimento e peso emocional que tem roubado minha paz. Fortalece meu coração para que eu não permaneça preso à dor do passado. Que tua presença restaure meu interior e traga liberdade para minha alma. Amém.